Vamos lá, Botafogo. Vamos, Botafogo aí, vai. Vamos, Botafogo e... Botafogo que empatou Ah, Botafogo com o e Santos. É esse Vexame, vexame né? aí, Vexame. Mara. Como é que é? Calma aí. Roubaram o Botafogo, Fantástico. né? Roubaram Roubaram o Roubaram Botafogo. o Santos, na verdade. Um pênalti O Santos- mequetrefe pro Pênalti Santos. mequetrefe, rapaz. O Santos Mequetrefe. tomou um gol aos 22 segundos Cara, porque a gente tá... Infelizmente, a gente sofreu algum... Nossa. O O segundo... Santos só tragédia- pontua quando tem pênalti no alguma jogo, né? tragédia espiritual. O gol mais rápido do campeonato, tá? Não, o segundo. Qual foi O o do último Galo foi jogo o que o primeiro Santos ontem. pontuou que não teve 22, pênalti? outro 21. Olha, alguém tem que dar um lembra? prêmio. Porra. Alguém, Peraí, alguém peraí. tem que dar um prêmio pra esse goleiro do Santos, viu? Por quê? Porque Bracinho? o Brasão, o que esse cara passou e vem passando o pão que o diabo amassou nesse time fudido Fala do no Santos? diabo. Calma aí, É cara. verdade, hein? Pera, a gente tem que calma, falar do não. Atlético Paranaense já, tá? Calma aí, Tem diabo. Pô, Aí, ó. o Santástico Não, tá fudido, igual o Não, mas Coringão. é importante verdade. falar que depois da contusão na cabeça, o Brasão teve... Nossa, esse foi o gol do teve Santos? decisões Foi o gol do Santos. burras. Meu Sobra pro amigo. Souza. Não, mas a zaga Souza- tá de brincadeira, Souza, né? melhor jogador do... Ó. Aí, ó. Souza- Sobra pro Souza. Não. Que Da entra- Vila? Que menino da Vila que entra no lugar do Escobar, que tava suspenso, mas E é o que a você gente... critica o Souza. Eu critico o É Escobar, brincadeira, que Souza. é Eu odeio o brincadeira. Escobar. Eu amo Souza. Eu odeio o Esse Escobar. nome é bom demais. Eu odeio o Escobar. Que isso? Pai do Eu Cruzeiro. odeio mesmo. Não, Eu E o gosto. Guilherme Pablo? também? Não, cara, Pablo- para com Pablo essa é- porra. Que loucura. O Pablo atacante, pô. Olha Maluco. como é que você é. Porra, você Não, só fala agora- besteira, Caralho, que cara. golaço. Antes de falar... Cara. Que aquele da puta aí, o Regis Como é que é Tadeu. o Pablo Escobar, cara? Você não ouviu isso? Que Eu não loucura, falei velho. nada disso, cara. Pô, belo gol, tá? Do Botafogo, Agora, hein? antes de falar qualquer coisa sobre esse jogo, gente, e a iluminação da... Eu não conseguia ver esse Nossa, jogo. horrível. Ué, Eu fecha o tenho olho, então. miopia, eu tenho miopia, eu não consigo enxergar direito. É, Inteiro viu, refletor. Santos é difícil. Calma aí. Aí, ó. Vai deixar? Tá mano? bacalhando. Ó, Não, o cara isso é um torce pro absurdo. Atlético, pô. Isso é um Pelo amor de absurdo. Deus. Isso é um absurdo. Não. Tá ali Ó, com a gente no final aí. da tabela, na ponta da Pera tabela aí. também. O ídolo do cara é o Hulk, Esse é o pô. gol? Graças a Deus. Nossa Esse é o gol. senhora. É o gol, né? Não. Não é, né? Não é. O gol é pênalti, pô. Ah, é, tem um pênalti. É, Eu falei. roubado. Sempre tem um Olha pênalti. lá. Roubado, é verdade. Olha lá. Cara, dá pra Porra. ver nada, que coisa horrível. É o isso aí, sol. Reclama com a natureza agora, pô. Caraca, e o Santos, com esse branco todo só em cima, parece que é a divindade mesmo o negócio ali, né? Mas é o maior time da é o time que parou a guerra. É. É o maior time que Tá existe. parado depois da guerra. Não, para. A gente tá resolvendo o problema na ONU agora. O maior time pequeno do mundo, né? Olha lá, de bairro. Não, esse é o Botafogo. Ah, é verdade. Não, é o é. Santos. Não é, pô. O Santos é gigante. O Flamengo é de O bairro Santos é o também. maior time do mundo. da O, história. o Santos não é de bairro. Estratosférico. O Santos é de Santos é um cidade time inteira, pô. pirocudo, estratosférico. Eu não sei quem tem mais torcida. Ei! sinceramente. Penal. O Santos. Penal Nossa, claro. nada, Santos velho. Não, Nada. penal Como claro. que nada? Nada, velho. O juiz tava correndo. Olha lá. Como que Ah, nada? não, velho. Ah, Nada. vá pra merda, Olha lá. Matheus. Olha lá. Ai, como que nada, jogou? Matheus? Como que nada? Ah, Mara, Seja para, honesto, para. Matheus. Olha lá. Seja Olha honesto. lá. Se jogou. Como Que que não? Olha o isso, pé gente. dele ali. Olha o pé dele ali, seu... Penal Nossa claro, penal claro, senhora. Matheus. Pelo amor de Mas tá Deus. louco. Pelo amor de Deus, Ah, Matheus. isso aí era pra ter tido. Era pra ter marcado. Ele deu dive. Supostamente. Ele deu dive. Lógico, Ah, tá. Deu dive. Nossa, Bela. Olha o Brasão aí, ó. Bração. Chutou bem o colega, hein? É o- Toma. é o Então Danilo. você queria Danilo. mais um pênalti ainda. É isso que eu tô te falando, Ué, pô. por que não? Vamos Se for jogar pênalti, tem que bola, ser. né? É, jogar bola ela não quer, Ué, pô. pênalti faz parte do show. Exato. Do show, exato. Faz parte do show. Ó o Guilherme. Pau! Aí, eu quero É, o fala criticar. dele agora. cemitério, Fala é o dele. cemitério Guilherme, né? Calma aí. Depois eu tenho problema. Ah, não pode falar, mas o Guilherme tá perseguindo. Tá, você perseguindo. persegue. Não, mas você Que persegue. isso, Tá gente? perseguindo o Gui. É o Então Caio. calma, Gui. É o Caio. É pra censurar os absurdos que ela fala do É bom, Guilherme. vamos deixar aí. É Olha verdade. lá, e esse pênalti aí que você não falou nada? Que pênalti, ô, Matheus. Vá pra porra, Matheus. Vá pra porra, concordo. Não, ela tá se passando. Não, vá pra porra bem mandado é sempre bem. É sempre bem. Foi o que ela disse. É isso ou não é? Tum! Aí- Também não é? Também não é, André? Esse foi Também? um penal Não. parecido com o do jogo de São Paulo que não deram. Isso aí é Mas pênalti? aí- Não, mas, cara. Ah, pelo O amor de amigo Deus. abraçou o pé É, do outro que aí, isso, pô. Matheus? Não, tá pro Ó, tá mas merecido. cadê? Ah! Matheus tá pronto pra ir pro VAR. Tá. Pênalti. Exatamente. Tá, É, vai, tá, calma aí, tá igualzinho calma os caras. aí, Tá calma igualzinho aí. os caras, velho. Calma aí. Só pra trazer uma pressão aqui, Vai, cara. Ela tá tensa e o cara vai marcar pênalti depois do Tum. jogo ou não, viu? Aí o Barreal bate e faz. Sem meu E pênalti eu não aplica. consigo. Deixa eu ver aqui qual foi a última vez que o Santos pontuou sem pênalti. Deve ter sido... Não, é... Teve contra o Corinthians, teve contra o Galo. Teve. Toda vez o, É só assim. o Santos pontuou com pênalti, pô. Eu tô Mas é trazendo verdade, informação. não, mas é tô falando Mas você informação. acha que o Santos vamos jogou lá. direito ou foi uma merda? Não, vamos Foi uma lá. merda. Vai lá, Mara, eu quero show, espetáculo. Mas assim, a galera tá brigando muito por aquele pênalti não marcado? Não, é porque assim, o que acontece? A minha opinião sobre aquele pênalti não marcado não é por conta dele que o Alexandre Mitos reclamou.
É por quê? Não é? Até porque a minha maior reclamação ali é aquele diving, aquele amarelo pro Souza, que é errado, entendeu? Porque ele não vai poder jogar o jogo contra o Fortaleza, ele foi o melhor jogador do Santos na partida. Mas o que acontece? O Vojvoda, ele trocou o esquema tático finalmente, porque depois da vitória vexatória contra o Vitória, da derrota, né, contra o Vitória, ele precisava fazer alguma coisa. E aí ele entra com 3 zagueiros, que já era uma vontade que ele tinha, então ele entra com 3 zagueiros e com os laterais. E por que eu acho que ele entra com 3 zagueiros? Porque ele precisa comportar o Souza no time, e o Souza não é, segundo ele, segundo as más línguas, não é um jogador que defende tão bem, né? Ele é um jogador mais ofensivo, e o Escobar tava suspenso, então ele precisou fazer esses 3 zagueiros. Qual que é o problema? Eu acho que é uma boa solução, 3 zagueiros, o Igor Vinícius de um lado e o Souza do outro, até porque esse time consegue atacar muito mais. E o Igor Vinícius é muito melhor de ala, né? Do que de lateral. Exatamente. Só que qual que é o problema? O problema que eu enxergo é a forma que ele colocou os zagueiros. Porque ele coloca o Luan Pérez num lado e qual que é a parada? O Adonis, o Adonis é um jogador mais lento. Ele pra mim, é um jogador ruim, mas ele é um jogador mais lento, mais moroso, e ele deveria ficar no meio. E o Alexis fazia a cobertura ao lado do Igor Vinícius. E o que acontece? Ele deixa o Alexis centralizado e o Adonis na cobertura. O Igor Vinícius foi mal na partida nos 2 gols. Ele deixou um espação, fica pro Adonis fazer a cobertura, e aí ele não consegue fazer, e o gol sai no mesmo lado, na mesma jogada, no mesmo espaço que é deixado. 2 gols iguais, né? 2 gols iguais. Então, assim, eu acho que o Vojvoda tem que manter. Ele pode sim tentar novamente deixar os 3 zagueiros, mas eu acredito que ele tem que entender qual que é a característica de cada jogador. E se ele botar o João Schmidt? O João Schmidt estava no campo. Então, não. De zagueiro e botar o Ilharão de volante. O Ilharão, quando entrou, O atrasadíssimo. Arão tá jogando? Entrou. Cara, mas é que tinha até essa... Lembra que Atrás- Não, a gente viu o jogo com ele no meio de semana aí, pô. Tá aí, tá jogando, tá Atrasadíssimo. jogando. Então, botar o Mike Ídolo, tá? Então, de zagueiro. Ídolo. Então, agora acho que é testar. Eu acho, assim, que dá pra colocar o Adonis centralizado, que era assim que ele jogava no Leão. Então, assim, coloca o Adonis centralizado e o Alexis na cobertura. Que é mais porque rápido. o problema foi exatamente esse. Foi por uma troca dos 2 zagueiros e o Vojvoda, não sei se ele não percebeu isso ao longo do jogo, mas não trocou. Ficou exatamente assim. Ficou o Luan Pérez. O Luan Pérez foi um dos melhores jogadores da partida, com o Adonis de um lado e o Alexis do outro. E o Santos marcou, por mais que tivesse 3 jogadores, o Santos marcou em linha de 5 e só tomou esses 2 gols quando deu esse espaço entre Igor Vinícius e o Adonis. Então aí é um problema. O Adonis já tomou esse gol contra o Galo da mesma forma. Ele não balança, né? Ele é ruim de velocidade. Ele é um atleta mais pesado, então ele deveria ficar mais centralizado. Mas é isso. E eu não acho ele um bom atleta, assim, mas querendo ou não, é as peças que a gente tem pra trabalhar. Você prefere o Alex, se fosse jogar de 2, tem que jogar Alex e Alexis Luan Pérez. Eu iria assim. Mas E o Bilal? o Bilal é... Não joga, falei, mas joga. O Bilal é grosso. Não, nem joga. Não joga. Nossa. Mais uma piada, por quê, mais um gente? meme que o Santos faz. Não, piada sem dúvida. Piada, o Mas Santos faz isso é de ruim meme. mesmo, assim, com força? Cara, eu acho que assim... Ele tava no banco? Qual que é a situação? Eu acho que a gente tá numa situação de precisa Não, fazer ele não tá ponto. nem no banco. Precisa fazer ponto. Tava assim. Precisa fazer ponto, precisa pontuar e não tem muito espaço pra testar. Então, assim, o Vojvoda tem tentado testar, mas é muito difícil. E ele foi de Guilherme no banco. E foi de Guilherme no banco. Então, assim, qual que é a parada? Depois do último jogo, eu acho que ficou claro que o Guilherme deveria ser bancado. E o Guilherme foi pro banco sendo o capitão. Então, assim, eu achei também que o Vojvoda, ele escuta mais a torcida. Ele é um cara que... ele erra bastante, ele é um pouco teimoso. Mas ele escuta a torcida e deixa o Guilherme no banco. E que melhora, dá mais velocidade. Mas, querendo ou não, o Santos continua tendo problema de finalização. Durante a transmissão, o Murilo Tauro, que é o setorista, ele fala assim, ele é o repórter de campo, ele fala assim, o Vojvoda tá pedindo pra parar de cruzar. Porque o Santos ficava cruzando na área e ninguém sabia finalizar. Porque o Lautaro tava ali sozinho. E o Lautaro é brigador, é bom atleta, briga, joga bem. Esse Lautaro é o que era do Suco, né? Que era... Ele meteu gol na gente, Isso, não é? isso, que joga... Cara do Exatamente. Cruzeiro e do Suco. Do Cruzeiro. E ele não sabe finalizar. Ele é um péssimo finalizador. E aí o Santos tava com esse... Mas com não é um barri- atacante? Pois é. Brigador. Mas, então Ele- você... Aí é o foda. Rony, então. Mas assim, é difícil um centroavante que não finaliza. Mas assim, ele é bom jogador. Ele é um bom Ele jogador. é pro que tá precisando, ele vai entregar mais que o Exatamente. Tiquinho, por exemplo. O Tiquinho é muito Não, parado. e aí Tiquinho quando entra ainda. o Tiquinho, cara, o Tiquinho é o Bob Esponja, velho. O Tiquinho é uma geladeira. O Tiquinho é bizarro. É Mas bizarro. peraí, por que é o Bob Esponja? Porque é quadrado. Ah, tá. De costas, assim, completamente quadrado. E Muito, de muito frente lento. parece estar de costas, né? Exatamente. Então, assim, é muito, muito lento mesmo. E é uma questão, assim, qual que é o problema de formação de elenco desde o começo do campeonato, porque a gente tem como centroavante o Tiquinho e o David Washington. David Washington não foi bem, volta de empréstimo. E aí a gente fica com o Tiquinho e o Lautaro. O Lautaro é um bom atleta, é titular
tem que ser titular, porque dado esse contexto tem que ser titular, mas infelizmente a gente ele não finaliza, então precisava de um finalizador e não temos. E aí quando entra o Guilherme no jogo, vira um cemitério de contra-ataques, porque assim, se o Guilherme precisar de 3 segundos pra fazer qualquer coisa com a bola, acabou, entendeu? Então é assim, o Santos, o que eu acho que é uma boa coisa de se ver nesse jogo é, contra o Vitória, quando o Santos toma o gol, o time morre. Assim, eu acho que era um time muito afobado, um time que queria muito vencer aquele jogo, era uma pressão porque deveria vencer aquele jogo, era um jogo obrigatório de se vencer. Quando toma o gol, fica afobado. Dessa vez, tomou o gol aos 22. Quando tomou o gol aos 22, eu tinha certeza da tragédia. E não veio uma tragédia, veio um ponto. O Santos jogou melhor do que o Botafogo em vários momentos da partida, que eu acho que até uma vergonha pro Botafogo. Assim. E lá, né? Jogando lá. Exatamente, o Santos produziu bem Botafogo. mais, mas é aquela questão, o Santos consegue produzir, o Rolaser melhora ao longo do jogo, né? O segundo tempo melhora, mas o primeiro tempo jogou mal. Mas o Santos teve mais Mas tá volume de jogando jogo. solo também. É, o Doído. Santos teve mais volume de jogo, mas eu acredito que o Vojvoda ouviu a torcida, ele viu o que aconteceu. O Guilherme, de fato, tem que ser banco, mas assim, é limitado. É um time muito E o limitado. Tassiano tá jogando? Não, nem Tassiano não entrou. Uma pergunta que eu ia fazer é, cara, Robinho Júnior. Cara, Porque então, todas as vezes que ele entra, pra mim ele entra bem. ele entra bem, exatamente. Eu acho também. Só que eu acho que eu não sei se é uma questão do Vojvoda não ter confiança dele tanto em treinos. Ou pressão. Ou é uma pressão, não quero colocar o atleta na pressão, porque é a mesma coisa que ele colocou o Bom Tempo no último jogo, contra o Vitória, e eu xinguei até a 30ª geração do Bom Tempo, que é um menino. E que entendeu? tava bem no que início. Tava bem, que é um bom atleta, mas não jogou nada naquele jogo, que é um jogo extremamente pressionado. Então, assim, tem uma questão de, será que ele não quer colocar o menino na pressão? Mas é também uma questão que a gente traz. Pô, o Yamal, que jogou nada no El Não, Clássico. mas- Espera aí, a gente tá colocando o Yamal nessa conversa? Não, mas assim, o Yamal... Mas assim, na gringa, os caras estão colocando um moleque de 15, 16 anos pra jogar. Aqui no Brasil, não, com 18 anos não pode jogar. Eu Vai- acho que não vai tancar a pode, pressão? Só que assim, Ó, a gente tem que isso lembrar que ela que tá falando. brigar pra não cair é Não, queimar eu jogador, concordo, né? eu Então, concordo, tem eu um- concordo. Tipo assim, a gente tem Tem muito um- cara experiente que é pra chamar responsabilidade e não chama, né? Não, exato, eu concordo. Mas aí o que faz? Porque, Então, ó, vamos lá. Tem que Eu botar, entendi pô, o tem que que você botar falou. pra jogar. Então, Eu esse é o acho ponto. Eu entendi o que você falou e eu concordo. Que queima mesmo. É. Eu tô com você nessa, queima. Mas numa situação dessa, cara, que você não tem opção e você tem um atleta ali disponível, você tem que arriscar. Ao meu ver, correr esse risco, você entende? Não, eu concordo. Pode queimar o jogador, claro, mas eu acho que tem que correr esse risco. E por outro lado, o Camara falou uma coisa que eu falo nos últimos 3 anos lá no 10º. Eu acho que é um preciosismo com essa historinha de menininho da base, tem que lapidar. Claro, pô, todo mundo sabe que você tem que cuidar do moleque pra ele chegar lá bem. A partir do momento que você tá no banco do profissional, se alguém capacitado, não sou eu, não é a gente na mesa, alguém capacitado, olhou pro Robinho Júnior e falou, você tá pronto. Subiu o moleque, subiu o ato subir. Pra mim não tem mais essa aí. Total. Tá lá, tem que pôr pra jogar. Tá disponível ali no banco de reserva? Tem que jogar. Eu acho que esse preciosismo é mais uma questão assim, ó. Então, tem a marca Meninos da Vila. Então, eu vou vender esse moleque bem. Certo? Uhum. Se eu começar a expor ele e ele jogar mal, aí ele cai o valor de mercado. Porque eu acho que tudo no Brasil agora, se esse moleque virar um commodity, entendeu? Eu vou vender ele caro, então eu não posso expor ele tanto assim. Basicamente é isso. Então, assim, Eu isso acho aí, que tem um pouco disso também. você vai vender o cara com a marca, mas você não desenvolve É o atleta. porque também, Não é que aí bom tem uma jogar situação bola, que... Ou não precisa ser bom pra vender? Não precisa ser Porque bom pra vamos lá, vender. vamos pegar o Não precisa ser Flamengo. bom O pra Flamengo vender. conseguiu fazer uma façanha, por exemplo, com o Renier. Sim. Que não era nenhum Lincoln, Vendeu na craque. marca. Lincoln. Vendeu na marca. Vendeu na marca. Show. Que o Flamengo pegou uma alta, vendeu uns moleque aí meia boca. E onde tá o Renier? Tá, o Renier Tá no tá Galo. Galo, É, olha, Galo. olha o que fazem. Aí Ué. é foda. Aí não. Real Madrid pro De Galo? graça. Não, não, Mas De pera, graça. espera. assim, De graça. Não deixa do ele falar assim do Real Galão. Madrid pro Galo. pô. Ah, tá, com certeza. Fala pra ele. Alagalim. Fala pra ele. Cara, eu acho que o negócio de Yamal jogar, o Nico Williams começar a jogar muito cedo, eu acho que a questão ela é física, cara. Os moleques de 15, 16 anos aqui no Brasil parecem uns gravetos jogando, É, pô. isso entendeu? é uma Aí tu parada. vê o Yamal quando começou a jogar, o moleque, caralho, Só que aí tem fisicamente uma tá situação inteiro que a gente tá falando que Aí é a gente o melhor fica devendo. do time joga na posição dele, que é o Barreal. É, Se você botar o Robinho, você tem que tirar o Barreal. perfeito. Essa que é a parada. E aí... E o Barreal é seu jeito, brigador. né? o Ba- a pergunta Dá que eu... seu jeito de eu pôr. perfeito. Então, mas a pergunta que eu vou te fazer é, contra o Fortaleza, por exemplo, eu entendo contra o Botafogo essa escalação. Eu acho que tem que jogar com 3 zagueiros, o Botafogo é um time que transiciona, é um time que machuca muito nessa transição. E contra o Fortaleza, vai de 3 zagueiros? Eu acho que deveria ir de 3 Porque zagueiros. assim, Não, mas o que eu acho deveria tentar os 3 zagueiros, mas ele não vai fazer porque vai ter Escobar no campo, porque o Escobar volta de suspensão e o Souza tá suspenso. mas ele Então, não pode botar o exemplo. Aí você perguntou a situação, bota o Barreal de ala e bota o Robinho. Exatamente. Dá pra Aí é fazer.
é uma criatividade que o Vojvoda tem que ter. Assim, o Vojvoda tem que ser mais criativo, e ele foi mais criativo nesse jogo, mas eu acho que ele erra nessa transição entre os dois atletas que... de coração, se eu acho que se o Adonis estivesse no meio e o Alex estivesse fazendo a cobertura, que é aonde ele joga, aonde ele tá acostumado a jogar, eu acho que a gente não teria tomado pelo menos o segundo gol. Eu tava vendo os jogos do Santos anterior, e quando jogou com 3 volantes e o Roleza, e os dois tava jogando o Guilherme no primeiro momento e o Lautaro, tava funcionando. Por que você achou que... O Zé Rafael não jogou, não tava e por disponível. isso você acha que... Exatamente. Então, Mas assim, se o voltasse, eu botaria essa tática ou não? A situação pro Vojvoda foi, eu preciso ser criativo aqui porque eu tô sem 2 atletas. Tô sem o Escobar, graças a Deus, e eu tô sem o... Não, mas o Escobar não entrou? Escobar tava suspenso, não tava? Não, eu vi que ele tava no banco. Ah, é verdade, ele entrou, verdade. É verdade. ele não foi... É verdade. Ele entrou, né? Ele entrou. Mas eu acho que... Então, mas eu acho que era uma questão de... Eu não tenho o Zé Rafael, então eu preciso colocar o Schmidt. O Schmidt... É mais lento. É mais lento, exato. Então eu preciso... E o Vitor Hugo ficou super desaparecido durante o jogo. Então eu acho que foi uma solução que ele achou ali. Uma solução tática. Puta, véio, Mas aí contra o Fortaleza a gente tá... O melhor jogador do Santos foi o Souza. Foi o jogador que sofreu o pênalti e fez o gol. Todas as chances foi ali do lado dele. Inclusive quando ele entrou contra o Vitória, ele entra melhor. Ele é mais jogador do que o Escobar, de fato. Por mais que o Escobar seja um atleta de confiança do Vojvoda, porque ele jogou com ele no Fortaleza. Assim, não dá mais pra tancar isso, assim. O Souza é melhor. Bata, né, na verdade. O Souza é melhor. E o Souza, ele é base. Tem que botar Souza é melhor pra base. jogar. Melhor em ponto. Pergunta.